Graça e paz, povo de Deus. Que o Senhor abençoe a todos e todas, entrando no nosso 30º dia de plano de leitura cronológica da Bíblia. Houve aí um atrasozinho de 4 minutos, a internet aqui está vacilando, oscilando um pouco. Agora diz que está restaurada, mas qualquer problema a gente para e eu entro pelo celular, tá bom? Vamos entrando então, né? Vai dando aí o seu like, seu ok, né? Confirmando sua presença. Quero saudar aqui com carinho a Daniele Sarmanho, a Joyce, a Magali, a Zenate, né? Nós estamos mais um dia de vitória, que é a possibilidade de estarmos juntos lendo a palavra do Senhor. Amém? Então, deixa eu ver mais quem chegou aqui. Né? Chegou aqui a Marli Souza, Moacir Rodrigues, Márcia Augusto, nossa irmã Ranúzia, Patrícia Fernandes, Valberli, Pri Rodrigues, Regina Vieira, o irmão Gibson, Jorginete Bento, Virgínia do Amaral. Legal, gente, né? Carol Gouveia, Deus abençoe. Ó, se você tiver entrando aqui pela primeira vez, coloca aí para mim, ó, primeira vez, né? A gente, enquanto não começa a leitura, eu consigo visualizar você aqui, né? A Luciane está aqui, Ana Paula Venâncio, Deus abençoe, amém. O irmão Moacir Rodrigues, a evangelista Salete, que operou, faz aniversário hoje. Amém, que seja um presente de Deus para a vida dela, vida e saúde, né? Quem celebra aniversário celebra a vida, né, gente? A Ana Virgínia, a Maria Souza, a Margarete Vaz, Eugênia Alves, amém, gente. Nós já somos 29, já podemos começar, não é verdade? Então Deus está fazendo grandes coisas, né? Eu tenho escutado aí o testemunho que as pessoas me mandam no privado de como está sendo importante, né, lermos juntos. Tem igreja lendo juntos, a igreja de Jardim Primavera, em Resende, pastor Delcio, que é um amigo, né, tem acompanhado, vários membros estão acompanhando. Muito obrigado aí pela companhia. Também está conosco aqui a Zezé, Flávia Alves, a Ione, a Margarete, a Zilpa, a Ares, pastora Márcia Devita, a irmã Sônia Pimentel, Lúcia Campos. É muito bom a gente estar dando força aqui um ao outro, né, gente? Para a leitura da palavra. Hoje eu tirei o dia para estudar a palavra, passei quase o dia todo nisso e é uma delícia, eu nem vejo, né, o tempo passar. Deus me deu, né, inspiração, condição para a gente começar a montar aqui, né, o segundo curso distrital de batalha espiritual, né? Eu tô aqui bem animada, nem vi a hora passar, né? Mas é muito bom falar de Deus, ensinar sobre Deus, e eu escutando pessoas falarem, né, o quanto tem sido maravilhoso ler a palavra e entendê-la, né, tirando todo o impedimento, dificuldade que a nossa mente mesmo bloqueia, né? O povo brasileiro tem muita dificuldade com leitura, não é verdade? As nossas escolas, pelo menos a minha no passado, não incentivava muito a leitura, né? Então nós temos muita dificuldade a entender aquilo que nós lemos, mas o Senhor está conosco. A palavra diz que o Espírito Santo ele fica atrás de nós nos dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Então é ele quem está nos ensinando, amém? Então aqui está conosco a nossa irmã Célia, graças a Deus, Célia, que você está melhor. Valéria Lima, né? Alzeni, amém, amém, glória a Deus, Célia, que o Senhor continue operando aí. Gente, tem uma notícia boa, né? O Caio recebeu alta, conversei hoje com o pai dele, o Mauro, pastor Mauro SD, e ele falou assim, pastora, foi um milagre. Ele disse porque tudo dizia que não, inclusive falava de CTI, e no outro dia, de manhã cedo, o médico chega e o quadro reverteu completamente. Gente, acredite, o Deus que nós servimos é um Deus de milagre. Amém? Glória a Deus por isso. Deus abençoe também a Pedrina, a Viviane Eloá. Oi, Viviane, quanto tempo? Deus abençoe. A Ilma, amém? Falei, não sei se eu saudei a Margarete, seja bem-vinda, irmão Berriel, né? Deus abençoe. Amém, Berriel? Você vai ver aqui que o BRL está escrito Águia Real, é a empresa dele de seguro
de carro, né? De proteção veicular. Mas ele está aqui conosco, tá bom? Ana Lúcia, Marlene, ok. Vamos lá, gente. Vamos orar e pedir que Deus abençoe. Hoje nós estaremos lendo do capítulo 8 até o 10. 8, 9 e 10, tá bom? Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essas vidas que percebem nessa oportunidade o privilégio, Senhor, de conhecer mais da Tua palavra e, portanto, conhecer mais de Ti, afinal, Tu és a palavra. Então vem, Senhor, fala conosco, que em nome de Jesus o Espírito Santo nos ensine, nos motive, nos inspire e não permita, Senhor, que a gente deixe esse propósito, mas que possamos chegar até o fim dele. Eu oro colocando esse tempo nas tuas mãos, pedindo que o Senhor esteja protegendo, Senhor, para que não caia nem a minha internet aqui, nem a das pessoas em casa, mas esse tempo esteja selado pelo sangue de Jesus. Fala conosco, Senhor, e nos ensina cada vez mais a respeito da tua palavra. Oramos em concordância, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então vamos lá, gente. Olha só. Amém. Glória a Deus, né? A Lúcia Campos está aqui dando glória a Deus, né? Pela vida do Caio, né? A vida do filho do pastor Mauro. Gente, nós já falamos aqui ontem da primeira praga, lembra? As águas que viraram sangue. E a palavra diz, né, que as pessoas não podiam beber, elas não podiam usar daquela água, os peixes morreram, a água cheirava mal, né? Os egípcios bolaram um plano, né, de cavar, né, no profundo para encontrar uma água que eles pudessem beber, mas assim, tudo que aconteceu era para paralisar, né, e fazer Faraó pensar. Mas, né, e esse é um dos cursos que eu estou montando para você entender a dimensão do mundo espiritual, né? Um lugar como o Egito, que era completamente dominado por demônios, a palavra não entra, ela não penetra, né? Então eles estavam ali trazendo um recado de Deus, mas a palavra não entrava, a palavra não penetra, porque é uma região que tem um domínio espiritual. E uma região que tem um domínio demoníaco espiritual, essa região ela rejeita completamente o poder e a palavra de Deus. Não só lá no Egito, não só lá no domínio demoníaco, né, das trevas. Você vê que o Egito até hoje, né, muitas tumbas, né, todo aquele culto, né, ao espírito de morte, e o que trouxe literalmente morte, né, para o Egito e tudo que estava no entorno. E Deus, na sua sabedoria, usava tudo aquilo que os egípcios idolatravam, como o rio que eles idolatravam, né? E agora nós vamos estar trabalhando as rãs. É a segunda praga. E as rãs também era uma forma de um Deus que eles cultuavam. Então, quando Deus envia essas pragas especificamente, Deus, na verdade, está atacando diretamente os espíritos territoriais, os espíritos que dominam aquele lugar, aquela região e que eles idolatravam, ok? Então, vamos lá, gente? Amém. Capítulo 8, verso 1. O meu tema aqui, segunda praga, rãs. Na sua Bíblia aí, tá igualzinho. Segunda praga, as rãs. Verso 1. Depois o Senhor disse a Moisés: vá falar com o Faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me adore. Olha, presta atenção nas coisas que eu falei com você aqui, logo no início, porque é uma região debaixo de um domínio satânico. Trevas, eles chamavam de deuses do Egito, mas nós conhecemos como demônios. Então, numa região debaixo de um domínio demoníaco, é uma região que vai endurecer. E olha a proposta que Deus está fazendo para esses demônios, né, que influenciam as pessoas. Deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não quiser deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todo o seu território. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em sua casa, e no seu quarto de dormir, sobre a sua cama,
na casa dos seus oficiais, sobre o seu povo, nos seus fornos e nas suas assadeiras. As rãs virão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. Você vê que Deus não engana ninguém, né? Não engana ninguém. A palavra está dizendo como é que vai ser a coisa, literalmente, como é que a coisa vai acontecer. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com o seu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faça subir rãs sobre toda a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Faraó chamou Moisés, e Arão lhe disse: peçam ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei que o povo vá e ofereça sacrifícios ao Senhor. Vou fazer aqui, amados, um parêntese, porque você vê que sempre que Moisés e Arão faziam um sinal da parte de Deus, vinham os magos, os feiticeiros, né, do Egito, e faziam o mesmo sinal. Por quê? Os demônios, eles se estabelecem numa região, demônios são territoriais, eles se estabelecem numa região, e à medida que a idolatria aumenta naquela região sobre aquela entidade demoníaca, eles ganham mais autoridade, mais força, e eles são elevados a príncipes, ou seja, potestades, que vão dominar um principado, uma região. Então, por exemplo, a gente vê isso aqui no Brasil, quando as pessoas, em épocas de festividade dos ditos santos, elas começam a idolatrar ali, porque aquele dia é o dia de Jorge, é o dia disso, é o dia daquilo. E quando fazem isso, aquela entidade ganha mais força e mais poder, porque foi adorado. Você vê que o tempo todo Deus também estabelece adoração. Nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade. Lembrando, gente, que Satanás, demônio, diabo, como você quiser chamar, ele não tem poder criador. Por isso ele copia as coisas de Deus. Ele quer ele não quer ser igual a Deus, ele quer ter tudo que Deus tem. Dessa forma ele copia todas as coisas. Então também, quando ele recebe veneração ou adoração, esses demônios ganham poder, mais poder sobre aquela região. O que Deus está propondo, quando Deus diz que um povo me adore, ao resgatar a adoração, Deus traz sobre aquela região dominada de demônios, Deus traz a presença dele. E aonde a presença de Deus chega, o mal tem que sair. Por isso, o coração de Faraó endurece, porque aqueles demônios não querem entregar aquela região. Você está entendendo, gente? Olha, a Sônia Pimentel está dizendo que não tem som. Alguém mais aí não tem som? Porque no meu aqui tá tudo normal, gente. Me avisa aí, por favor. Aqui meu tá tudo normal. Tá do mesmo jeito que eu gravo sempre, tá? Então vamos lá. Eu li até o versículo de número 8. Quando Faraó pede para o Senhor, para que Moisés e Arão peçam ao Senhor para retirar as rãs. Olha, tem gente que está dizendo aqui que está tudo normal, né? O Perriel também falou que voltou, o dele ali é o normal, graças a Deus, né? Que bom. Obrigado, gente. Então vamos lá no verso de número 9 do capítulo 8. Moisés disse a Faraó: tenha a bondade de me dizer quando é que devo orar por você, pelos seus oficiais e pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas de você e das suas casas e fiquem somente no rio. E Faraó respondeu: amanhã. Gente, parêntese, né? Tem que fazer parêntese. Quem é que tá com rã dentro de casa, rã no forno, rã na cama, rã no meio do povo todo, nas ruas, ninguém nem conseguia andar?
Lembrando que nós, né, que somos uma outra geração, né, séculos e séculos e séculos depois, já temos mó nervoso com essas coisas, né? Se é para rogar ao Senhor, roga agora mesmo, né? Mas Faraó diz amanhã. E Moisés diz: seja conforme a sua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de você, das suas casas, de seus oficiais e do seu povo, e ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme havia combinado com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Os egípcios ajuntaram as rãs em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor havia dito. Olha isso, gente. Fez um trato, combinou tudo, e quando chegou na hora, deu para trás, né? Já tem alívio, mas era um alívio moderado. Por quê? Porque as rãs, elas não simplesmente voltaram para o rio, se gerou sobre a palavra profética milhares e milhares de rãs. Então elas morreram. E se amontoou montões e montões e montões de rãs mortas, que cheiravam mal. Eles preferiram tudo isso, né, para continuar desobedecendo a Deus. Você vê que quando o coração está endurecido, gente, é complicado. Você deve conhecer pessoas de coração endurecido, né? Você deve conhecer, né? Então, amados, a gente precisa lembrar que o nosso Deus, a palavra dele, a presença dele é maravilhosa, mas só para quem tem ouvidos e ouve e atenta para a palavra. Você está entendendo? Se essa pessoa está com o coração endurecido, ao invés dela se alegrar, ela vai cada vez odiar mais. Você está entendendo isso? Amém? Então que nós possamos, né, despertar, né, e saber que realmente, né, que realmente esse mal acontece, né? Esse mal acontece das pessoas endurecer o coração. Não é que só a pessoa é ruim. Os demônios regionais daquele território faz o coração endurecer. Você está entendendo? Lembrando que eu falei aqui, né? Quando Deus atacava com uma daquelas pragas, ele estava se referindo a um dos deuses que o Egito adorava, né? Então, a rã, lá no antigo Egito, era até um amuleto, né, milenar para eles. E o animal simbolizava a deusa Heket. E essa deusa estava relacionada à fertilidade e à vida. Você vê que Deus, quando manda a rã, elas se multiplicam, porque eles acreditavam nessa fertilidade. Então Deus, na verdade, está combatendo esses demônios territoriais que dominavam o Egito e a mente das pessoas, ok? Amém. Então vamos lá. Nós estamos indo agora no verso de número 16. Terceira praga, piolho. Amados, eu, graças a Deus, nunca peguei, não, quando criança em escola pública. Mas quem já pegou sabe que o negócio é sério, né, gente? Não é fácil. E é uma praga mesmo, né? Então, vamos lá, verso 16. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda o seu bordão e bata no pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. Eles assim fizeram, e Arão estendeu a mão com seu bordão, bateu no pó da terra, e houve muitos piolhos nas pessoas e no gado. Todo o pó da terra todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, para produzirem piolhos, mas não conseguiram. E haviam piolhos nas pessoas e no gado. Então os magos disseram a Faraó:
Isto é o dedo de Deus. Olha aí, gente. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor havia dito. Meu Deus, até os feiticeiros, até os magos disseram: isso é o dedo de Deus. Meu Deus do céu. Gente, olha bem, né? O que a gente tá explicando aqui, né? Que até os feiticeiros reconheceram que era o dedo de Deus, né? Mas o coração de Faraó, que eu disse aqui a você que ele representava um Deus sobre a terra, né? O coração dele endurecia, por quê? Porque a mente desse homem era alimentada por tudo aquilo que Satanás oferecia a ele, com todo o poder, principalmente para martirizar e fazer sofrer o povo de Deus, né? Israel não é a maior nação do mundo, mas a tentativa de exterminar Israel da face da terra é antiga, gente. É muito antiga. Acabar com o povo de Deus, né? Você lembra que houve reis que contrataram o serviço de um profeta para tentar destruir o povo de Deus, né? Então o inimigo sempre tenta destruir o povo de Deus, mas o povo de Deus tem o Senhor ao seu lado. Amém? Graças a Deus por isso. Vamos lá na quarta praga? Mosca. Gente, só coisa insuportável, né? Só coisa insuportável. Piolho e agora mosca, né? Então, o enxame de mosca, né, que infestou o Egito, esse enxame, né, os israelitas não eram afetados, gente. Só era afetado os egípcios, como Deus falou. Vai ser você, Faraó, a sua casa, os seus oficiais, o seu povo, né? E imagina as doenças que se espalham, né? Hoje a gente até fala-se muito, agora tem se falado muito da doença que a mosca está trazendo. Então vamos lá, quarta praga, mosca, verso 20. O Senhor disse a Moisés: levante-se de manhã cedo e apresente-se a Faraó. Diga-lhe, assim, e eis que ele sairá às águas. Quer dizer, os Faraó ia cedinho, provavelmente para oferecer seus sacrifícios a seus deuses. E aí, Deus mandava Moisés também sair cedo e lá se encontrar com o Faraó. E aí disse, e diga-lhe, assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir, para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que eu enviarei enxames de mosca sobre você, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo e nas suas casas. As casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia, separarei a terra de Gósen, onde mora o meu povo, para que nela não haja enxame de moscas. E você saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. Quando Deus fala assim, no meio desta terra, Deus exatamente está falando de território, né? Um lugar que era tomado por demônios, um território, todo o território egípcio tomado por demônios, mas Deus ele está dizendo, eu vou mostrar para vocês que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Lembrando que quando nós lemos Gênesis, Gósen era o território que foi entregue nas mãos dos irmãos de José. Lembra disso? Né? Por isso o povo está concentrado ali, naquela terra. E aí, verso 23 diz assim: farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó, às casas de seus oficiais, sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Amado, se uma mosca já perturba, né? Tu imagina enxames de enxame de enxame. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: vão e ofereçam sacrifícios a seu Deus, mas sem sair desta terra. Deixa eu fazer aqui também um parênteses. Como eu falei a você, o diabo não tem poder criador. Satanás não tem poder criador.
Por isso, né, aonde tem um servo de Deus de verdade, o lugar prospera. Por que o Egito prosperou? Porque José estava lá. Foi sobre a administração de José que o Egito prosperou, a ponto de não passarem fome quando a fome veio sobre a terra, nem para eles, nem para os filhos de Deus que passaram a habitar naquela terra por causa de José. Então, aonde há um servo de Deus, o lugar prospera. E há pessoas não cristãs que elas sabem disso. Então, elas usam essas pessoas para atrair o benefício da bênção. Mas se essas pessoas saem daquele lugar, a bênção vai embora, gente. Olha isso, né? Importante você saber disso, tá bom? Então diz a palavra, né, que assim fez o Senhor, veio os enxames e a terra ficou arruinada. 25. Faraó chamou a Moisés e disse: vocês podem fazer o sacrifício ao seu Deus, mas sem sair desta terra. Moisés respondeu: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Se oferecermos tais sacrifícios diante de seus olhos, não é verdade que eles nos apedrejarão? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Gente, lembrando disso, quando Deus mandou que Moisés tirasse o povo dele do Egito, ele falou: vão, saiam do Egito, caminho de 3 dias e me ofereçam sacrifício. Ele não poderia, né, aceitar esse acordo, gente, porque ele estaria obedecendo parcialmente e desobedecendo parcialmente. E o nosso Deus tem que ser obedecido na íntegra. Isso aqui é um alerta, viu, gente? Que tem muito crente achando que pode ser crente do jeito que quer. Tem muito crente assim. Não, eu vou na igreja quando eu quero, Deus sabe, né? Eu dou meu dízimo se eu quiser, porque se Deus quiser que eu dê o dízimo, eu tenho que ganhar mais. Você podia ganhar 1 milhão. Se você não consegue ser fiel no pouco, nunca vai ser fiel no muito, né? Quando é pouco, você diz que é pouco. Quando for muito, você vai dizer se é muito dinheiro para a igreja. Olha aí, hein? Vamos aprendendo, né? Então, olha o que aconteceu. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Verso 28. Então Faraó disse: eu os deixarei ir, para que ofereçam sacrifícios ao Senhor seu Deus no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe e orem também por mim. Olha bem, já está até pedindo oração, né, gente? Isso é típico de quem não quer nada com Jesus. Quando uma pessoa ela não quer nada com Deus, ela diz: ora por mim, mas ela não vai buscar esse Deus, né? Ela só quer o benefício. Então aqui diz assim, verso 29 do capítulo 8. Moisés respondeu: eis que saio da sua presença e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se afastarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Só que Faraó não deve me enganar outra vez, não deixando o povo ir para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e os enxames de mosca se afastaram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Gente, isso é muita bênção. Isso é muito poder de Deus, Jesus. Você está entendendo isso, gente? Olha bem, o povo ora e o milagre acontece. O povo ora e o enxame vem. O povo ora e o enxame para. Não ficou uma só mosquinha para contar a história, gente. Você está entendendo que esse poder é seu se você crê em Deus, como Moisés creu? Vamos lá, gente. Verso 32. Mas ainda desta vez, Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Capítulo 9. A quinta praga, peste nos animais. O Senhor então disse a Moisés: apresente-se a Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus:
deixe o meu povo ir para que me adore. Você vê que o tempo todo a palavra de Deus não muda, né? Porque, verso 2, se você se recusar a deixá-los ir, e ainda por força quiser detê-los, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre o seu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã o Senhor fará isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu um único animal. Faraó mandou verificar, e eis que do rebanho de Israel não havia morrido nenhum sequer. Mas o coração de Faraó se endureceu, e ele não deixou o povo ir. Irmãos, o diabo não quer perder território, não. Você está entendendo? Você está entendendo? Deus está falando isso aqui comigo. Você está entendendo que às vezes tem situações dentro da sua casa, na sua família, que você não entende, você diz: eu oro, nada acontece. Há espíritos territoriais dentro das casas, até no terreno em que a casa foi construída. E aonde ele estabelece um terreno, seja num coração, ou seja numa casa, ou numa terra, esse espírito territorial, ele não quer ir embora, gente. Entende? Ele só vai embora pelo poder de Deus, pela fé dos que creem e adoram ao Senhor, como Davi fazia. Pega lá o Salmo 139 depois para você ler, né? Davi não estava nem aí para os problemas que acontecia com ele. Isso não mudava o coração dele em adorar a Deus. Lê lá o Salmo 139 que você vai ver isso. Amém? Então vamos lá, gente. É isso mesmo, Vânia. Vânia Lamosa está dizendo: bicho ruim. É ruim mesmo, gente. Tem nada de bondade nele. E quem serve a ele não sabe, né? Não sabe, não quer enxergar o quanto o diabo odeia o ser humano. Uns já servem por medo, já não tem coragem de sair porque tem medo. E outros servem porque estão debaixo de engano, né? Mas, amados, só tem um caminho de salvação, que é Jesus, né? Vamos lá agora na sexta praga. Meu Deus do céu. É uma praga atrás da outra, né? E Faraó não quer deixar ir. Por que Deus tocou no rebanho? Toca nos bens, né? Toca na finança. Aí as pessoas já ficam abaladas, né? Então agora foi tocado no rebanho. Não sobrou um sequer para contar a história, só dos israelitas. Então vamos na sexta praga, que são as úlceras. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: peguem mãos cheias de cinza de um forno, e que Moisés atire essas cinzas para o ar diante de Faraó. Ela se transformará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e em tumores que se arrebentem em úlcera nas pessoas e nos animais por toda a terra do Egito. Eles pegaram cinzas de um forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou a cinza para o ar e ela se transformou em tumores que se arrebentavam em úlcera nas pessoas e nos animais. Os magos não puderam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Gente, eles se encheram de tumores. Você lembra quando a gente leu aqui de Jó, né, que também encheu o corpo de tumores e ficava se raspando, né, com um caco de barro? Olha a situação, que se abria por cima. Então, quem já teve um machucado, né, e ele infecciona, ele começa a purar aquela infecção, é um mau cheiro terrível, né? Olha isso, gente. Agora vem a sétima praga. O Senhor
o Senhor disse a Moisés, verso 13: levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir, para que me adore, pois desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre seus oficiais e sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Olha aí a soberania de Deus, gente. Às vezes a gente quer tratar Deus como igual. A gente não tem noção da grandeza e do poder de Deus. Pois eu, verso 15, já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Mas, em verdade, foi para isso que eu o mantive, para mostrar a você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tudo que Deus faz é para o nome dele ser engrandecido. Por isso, se você receber uma bênção, uma vitória, testemunha, gente, para o nome de Deus ser engrandecido, né? Verso 17. Você ainda vai se levantar contra o meu povo para não deixá-lo ir. Eis que amanhã, por este tempo, farei cair uma forte chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia que foi fundado até hoje. Agora, pois, mande recolher o seu gado e tudo que você tem no campo. Todas as pessoas e os animais que estiverem no campo e não forem levados para casa morrerão ao cair sobre eles as chuvas de pedra. Você vê que Deus em tudo tem misericórdia, né? Para que não morresse pessoas e animais, ele disse: você manda todo mundo para casa, porque quem tiver nas ruas, quem tiver no campo, morrerão. Aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram com que seus servos e seu gado fugissem para as casas. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram que os seus servos e o seu gado ficassem no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. E o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. Não era só granizo, gente. Choveu fogo. Olha isso. Meu Deus. E o Senhor fez cair chuvas de pedra sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuvas de pedra e fogo, tudo junto. Meu Deus. Meu Deus. Misturado com a chuva de pedras, tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras destruiu tudo o que havia no campo, tanto pessoas como animais. A chuva de pedras destruiu também todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuvas de pedra. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: desta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, pois já basta estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu os deixarei ir, e vocês não ficarão mais aqui. E Moisés respondeu: quando eu sair da cidade, estenderei a mão ao Senhor. Estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedra, para que você saiba que a terra é do Senhor. Mas quanto a você e a seus oficiais, eu sei que ainda temem ao Senhor, o Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava na espiga e o linho já estava em flor. Porém, o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Moisés saiu da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Isso é ato profético, tá, gente? Isso é ato profético. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra.
Quando o faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o seu coração, ele e os seus oficiais. E assim faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Gente, que coisa, hein? Que coisa, né? Como é que Satanás cega? A gente chama isso de dura cerviz. Dura cerviz. A pessoa ela não enxerga. Ela não vê, ela não ouve, ela não enxerga. Não consegue enxergar. Vamos agora para o último capítulo de hoje da nossa leitura, capítulo 10, que vai falar da 8ª praga, que são os gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: vá falar com Faraó, porque ele endurecia o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes sinais no meio deles, e para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos de seus filhos como zombei dos egípcios, e quantos sinais fiz no meio deles, e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Deus não estava só punindo Faraó. Deus estava ensinando Israel a crer nesse Deus que tem todo o poder. E nós precisamos resgatar isso, gente. Acreditar que Deus tem todo o poder, né? Nós somos o único povo que pode, mesmo que a gente esteja passando por lutas, aflições, perseguições, nós podemos, amados, porque Deus usou Moisés para isso. E assim como ele pegou Moisés, um homem que se sentia excluído, nem era egípcio, nem era judeu, era metade de cada coisa. Tinha medo de tudo, medo de Faraó, daquele império, mas quando ele foi sobre a palavra de Deus, meu Deus, olha isso, lembrando que Deus disse para ele: você será como eu, você será como Deus nesta terra, e seu irmão Arão como um profeta. Gente, isso não é por exclusividade de Moisés não, tá, gente? Se você crer, você vai ser instrumento na mão de Deus, para que todos saibam que o teu Deus é real. Amém? Então vamos lá. Verso então de número 3. Moisés e Arão, capítulo 10, verso 3. Moisés e Arão apresentaram-se a Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que não será possível ver o chão. Jesus. Eu me lembro que um pouco antes da pandemia houve alguns enxames de gafanhoto lá para o lado do Oriente, e a nuvem de gafanhotos, inclusive gafanhotos gigantes, era espantosa, gente. Imagine que aqui está dizendo que os gafanhotos iam cobrir toda a terra, que ninguém ia conseguir ver o chão. Meu Deus. Comerão o restante que escapou, o que restou depois da chuva de pedras, e comerão todas as árvores que crescem no campo. Os gafanhotos encherão suas casas, casas de todos os seus oficiais e a casa de todos os egípcios, como nunca viram os seus pais, nem os seus antepassados, desde o dia em que se estabeleceram na terra até o dia de hoje. Moisés virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó disseram: até quando este homem será um perigo para nós? Deixe essa gente ir, para que adorem o Senhor, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: vão e adorem o Senhor, o seu Deus. Mas eu gostaria de saber quem são os que irão. E Moisés respondeu: iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos e filhas, com nossos rebanhos, com nossos gados. Iremos porque todos temos de celebrar uma festa ao Senhor.
Então Faraó disse: que o Senhor esteja de fato com vocês, se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças. Mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem o Senhor, pois é isso que vocês estão pedindo. E os expulsaram da presença de Faraó. Não era isso que Deus queria. Deus falou todo o povo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a vegetação da terra e tudo que a chuva de pedras não destruiu. Moisés estendeu o seu bordão sobre a terra do Egito e o Senhor trouxe sobre a terra um vento leste todo aquele dia e toda aquela noite. E quando amanheceu, o vento leste tinha trazido os gafanhotos. E os gafanhotos se espalharam por toda a terra do Egito e pousaram sobre seus territórios. Eram muito numerosos. Antes destes nunca houve tantos gafanhotos, nem depois deles viram outro assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Gente, deve ter sido horrível. Devoraram toda a vegetação da terra, todo o fruto das árvores que a chuva de pedras não havia destruído. E não restou nada verde nas árvores, nem na vegetação do campo, com toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou em chamar Moisés e Arão lhes disse: pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Agora peço que me perdoem o pecado, ainda esta vez, e que orem ao Senhor, seu Deus, para que tire de mim essa praga mortal. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E então o Senhor fez soprar um vento oeste, muito forte, que levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um só gafanhoto em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Versículo 21. É a 9ª praga, gente. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e virão trevas sobre toda a terra do Egito. Trevas que se possam apalpar, literalmente tocar. Moisés estendeu a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Olha, gente, já não tinha comida. 3 dias sem poder se levantar, porque não podia um ver ao outro. Ou literalmente, Deus fez o Egito jejuar, né? Inclusive Faraó. Porém, todos os filhos de Israel tinham claridade nas suas casas. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: vão e adorem ao Senhor. Fiquem somente seus rebanhos e seu gado. As crianças podem ir com vocês. E Moisés respondeu: então você teria de nos providenciar os animais para os sacrifícios e holocausto que queremos oferecer ao Senhor nosso Deus. Por isso os rebanhos irão conosco. Nenhum casco de animal ficará para trás, porque temos de escolher alguns para oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus. E enquanto não chegarmos lá, não saberemos com que animais teremos que adorar o Senhor. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. E Faraó disse a Moisés: saia da minha presença, e tenha cuidado de nunca mais aparecer aqui, porque no dia que você tornar a ver o meu rosto, será morto. E Moisés respondeu: como queira, nunca mais tornarei a ver o seu rosto. E nós terminamos aqui o capítulo 10, aprendendo muito com essa história, né? Aprendendo, né, que, amados, Deus é soberano. Eu quero que você guarde essa palavra. Deus é soberano. O mundo, Satanás, que tem habitado neste mundo, né, e que tem inclusive, né, mudado os princípios da palavra de Deus, né, em princípios mundanos, né? Quando eu era mais jovem, né, eu tenho 60 anos, quando eu era mais jovem, a gente aprendia a respeitar pai,
mãe, uma autoridade, né? A gente respeitava o estabelecido por Deus, homens e mulheres criados pelo Senhor. A gente criava filhos, gente, que respeitavam a seus pais, né? A gente criava no coração dos filhos propósito e intenção. Quem de nós aqui com 60 anos não falou um dia para o seu pai ou para sua mãe: eu quero ser professora, eu quero ser um médico? Hoje as crianças não sabem nem o que querem ser, né? Porque o diabo colocou conceitos, ideologias na mente das pessoas que, da mesma maneira que corrompeu o Egito, corrompe essa geração. E a pessoa agora, a criança decide se quer ser menino, quer ser menina. O que é isso, gente? Né? Quando você deixa os preceitos de Deus, você se envolve nos conceitos e nas ideologias de Satanás. Por isso, a nossa mente ela tem que estar cheia da palavra de Deus. E eu tenho certeza que Satanás está muito irado com o que nós estamos fazendo aqui. E lamento, né, que muitas pessoas poderiam estar acompanhando e não estão. Eu não digo nem acompanhar agora, não acompanho em momento nenhum. Porque tem gente que já falou: pastor, essa hora eu estou dormindo, mas quando eu vou para o trabalho eu ouço, na hora do meu almoço eu ouço. Mas, amados, eu só quero ajudar você a conhecer a palavra, porque conhecendo a palavra você vai conhecer o Deus que você serve. Amém? E nós vamos viver isso, a grandeza de Deus, porque o tempo de se cumprir as escrituras já está acontecendo. Os maiores sinais disso, o maior sinal da volta do Senhor aconteceu em 1948, quando Israel se torna uma nação, um Estado oficialmente, que parecia que nunca ia acontecer isso, mas aconteceu. E o segundo sinal da volta do Senhor é nós estarmos atentos para a marca da besta, que não é chip, que não é nada disso. Amados, a marca da besta é as pessoas estarem sendo conduzidas pelas ideologias e os princípios que Satanás está colocando no mundo e que, infelizmente, está entrando dentro das igrejas. E nós precisamos manter a nossa mente cheia da palavra de Deus, guardando os princípios de Deus, porque esse é o maior mandamento de Deus, a gente. É amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Tá entendendo isso, gente? Porque as pessoas não estão amando a Deus dessa maneira, por isso o coração esfria. Por isso eu fico chocada quando eu vejo pessoas que estão sentadas, mas não estão ouvindo a palavra. Estão com a mente adormecida, gente, porque a mente está cheia dos conceitos demoníacos desse mundo. A marca, ela tem a ver com a mente, sim. Não é um chip aqui dentro, é uma ideologia aqui dentro. Tem nada a ver. Tudo mudou. Eu posso. Porque o que a tua mente estiver cheia, as tuas mãos também vão estar cheias. Porque o que eu penso é o que eu faço. O que eu penso é o que eu faço. Então, a gente está vendo uma geração inteira se corrompendo. Por isso as pessoas não têm medo. Saem da igreja a hora que quer e não se importa. Não, mas eu estou servindo a Deus, eu estou na igreja. Mas tu está servindo onde Deus te plantou? Tu está servindo aonde Ele pegou você como um ramo da videira e enxertou na videira verdadeira? Porque isso não é escolha do cacho. Isso é escolha daquele que é o agricultor. Então, amados, resgata aí o temor de Deus no teu coração. E fique atento, quando você for para a igreja, não deixa Satanás roubar a palavra do teu coração. Porque às vezes as pessoas estão sentadas ali e elas não estão ouvindo a palavra. Eu vejo isso, irmãos, porque tudo que Deus me dá, tudo que Deus me mostra, tudo que eu recebo e entendo que é da parte de Deus, eu compartilho. Eu compartilho com a minha igreja. E às vezes, meses depois, quase um ano depois, as pessoas estão compartilhando como se fosse novidade.
E quando eu disse, mas eu ensinei isso, eu falei sobre isso. Eu acho que a senhora falou em algum momento, mas se tivesse ouvido, não teria falhado com o Senhor. Gente, quando você entrar na igreja, ó, dê uma de louco mesmo, põe a mão no seu ouvido e diga, Senhor, que o meu ouvido ouça a tua palavra e que ela possa penetrar a alma e ela possa penetrar o meu espírito, para que eu possa guardar a tua palavra no meu coração. Davi disse, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então que nós possamos aprender com a palavra. Você e eu vimos aqui hoje o poder do nosso Deus, que até os feiticeiros do Egito, que eram totalmente usados por demônios, tiveram que confessar com a boca que o Senhor é Deus. Que Ele também seja Deus na sua vida. Amém? Deus te abençoe. Que seja uma palavra para guardar, para você remoer. Se tiver que ler de novo, leia de novo, não tem problema nenhum. Amém? Que Deus possa te abençoar. Eu amo você. Quero que cada um de vocês cresçam. Né? A gente não sabe quanto tempo vai estar nessa terra, mas eu sei de uma coisa, enquanto eu estiver aqui, eu quero ensinar e compartilhar com você a palavra do Senhor. Amém? Deus te abençoe mais e mais e mais e mais e mais. E amanhã, por volta das 11 horas, estaremos aqui, tá? Compartilhando a palavra do Senhor. Eu vou estar, ou amanhã ou quinta, eu vou estar indo para começar um processo de uma cirurgia no dente. E se acontecer de marcar a cirurgia, eu vou combinar direitinho com você o tempo que, né, o médico colocar aqui para mim. Né, ele falou, aparentemente, que daria para mim falar. Mas se houver algum problema, eu antecipo as leituras ou deixo gravado à sua disposição, mas nós não vamos deixar de ler, tá bom? Em nome de Jesus, estou pedindo a Deus aqui, né, que Deus me ajude nisso tudo para que a gente não fale, tá? Que Deus abençoe, tenha uma noite abençoada e se fortaleça no Senhor. O Deus de Moisés é o seu Deus, é o meu Deus. Que Deus abençoe, ó. Beijo da sua pastora, fique na paz do Senhor. Até amanhã.